1942. O inverno russo, uma força primordial havia se estabelecido. Mas antes da geada morder, antes que a neve sufocasse o mundo, uma outra força, implacável e mecânica, avançava sobre a vastidão da frente oriental. A Wehrmacht alemã, a máquina de guerra mais temida que o mundo já vira, marchava confiante. Seus tanques, os Panzers, rugiam como feras metálicas, e seus soldados, com uniformes impecáveis e olhos cheios de um otimismo quase cego, acreditavam na vitória iminente. O ar de outono, antes da virada para o gelo, ainda carregava o cheiro de pólvora recente e terra revolvida. O som distante de artilharia era a sinfonia de seu progresso, uma melodia de dominação que parecia não ter fim. O Blitzkrieg, a guerra relâmpago, havia rasgado a União Soviética como um papel frágil. De Berlim, os generais viam mapas manchados de vermelho e preto, marcando cada avanço, cada cidade conquistada. Moscou parecia um prêmio ao alcance das mãos, um império à beira do colapso. A ambição política ardia nos corações dos líderes do Reich, alimentada pela crença em uma superioridade inabalável. O leste, o Lebensraum, o espaço vital, seria seu. As terras férteis, os recursos minerais, a própria alma da Rússia seriam subjugadas. Era uma visão de poder absoluto, de um novo milênio sob a égide germânica. Irjev, uma cidade estratégica na estrada para Moscou, era apenas mais um ponto no mapa. Um ponto a ser varrido, dominado. Mas a natureza não fazia acordos. E a alma russa, tão vasta quanto suas estepes, era mais resiliente do que qualquer cálculo militar poderia prever. O otimismo alemão, forjado em vitórias esmagadoras, começava a se chocar com uma realidade brutal. O vento gelado que soprava das planícies siberianas não trazia apenas frio, trazia um presságio, um aviso de que esta terra não se renderia facilmente. A neve, fina e constante no início, transformava-se em um véu denso cobrindo tudo, apagando trilhas, silenciando o rugido dos motores. Os sons da guerra, antes tão claros e definidos, o staccato dos fuzis, o trovão dos obuses, o grito abafado dos motores, começavam a ser engolidos por um novo som, o silvo cortante do vento gélido. O cheiro de metal e combustível dava lugar ao odor pungente de fumaça de lenha e, por vezes, ao cheiro adocicado e nauseante da morte que o frio preservava. Os soldados antes confiantes sentiam o peso da umidade, do frio que penetrava os ossos, da vastidão inóspita que se estendia infinitamente. A cada passo, a cada metro conquistado, a terra parecia se tornar mais pesada, mais resistente. Rjev, um nó ferroviário vital, havia se tornado um baluarte soviético, o ponto mais avançado da linha de frente alemã, uma saliência perigosa, um calcanhar de Aquiles que se estendia profundamente em território inimigo. Era uma posição estratégica vital para o avanço em Moscou, mas também uma armadilha potencial. Os generais alemães, em seus quartéis aquecidos, ainda falavam em vitória, mas no terreno, onde o sangue começava a manchar a neve, o cenário era outro. A cada dia, a cada noite, a realidade da frente oriental se impunha. A terra congelada não era apenas um obstáculo, era um inimigo silencioso, tão implacável quanto qualquer divisão soviética. Ela prometia não apenas deter o avanço, mas esmagá-lo, congelá-lo até a medula. Este é um convite para desvendar um dos capítulos mais brutais e esquecidos da Segunda Guerra Mundial, uma história de heroísmo e horror, de ambição e aniquilação. Uma história onde a humanidade foi testada até o limite e onde a Terra engoliu sonhos e vidas em um moedor de carne implacável. Contudo, a Terra gelada escondeu uma resistência inesperada. Inscreva-se agora e junte-se à nossa legião de historiadores para vivenciar o passado e compreender as cicatrizes que Rjev deixou na história. A princípio, o avanço alemão sobre Rjev foi um testemunho da sua eficiência brutal. Os Panzers, os gigantes de aço da Wehrmacht, rasgavam a paisagem, suas esteiras triturando a terra congelada com um ruído metálico ensurdecedor. Cada quilômetro conquistado era uma prova de sua superioridade,
Um passo a mais na marcha imparável em direção ao coração da União Soviética. Os soldados, ainda alimentados pelas vitórias esmagadoras do verão e outono, marchavam com uma confiança férrea. A crença na Blitzkrieg, na Guerra Relâmpago, era inabalável. Eles eram a ponta de lança de um império, e Rzhev, um nó ferroviário vital, parecia ser apenas mais uma peça a cair. As primeiras escaramuças foram rápidas, decisivas. Postos avançados soviéticos eram varridos. As defesas iniciais, frágeis e desorganizadas, sucumbiam à coordenação impecável dos tanques e da infantaria alemã. O cheiro de diesel e pólvora, antes um presságio de vitória, impregnava o ar gelado, misturando-se ao vapor da respiração ofegante dos homens. O som dos motores dos Messerschmitts, cortando o céu cinzento, era a trilha sonora de sua dominação aérea. A cada dia, Rzhev se tornava mais um posto avançado, uma lança cravada no flanco soviético, um trampolim para o assalto final a Moscou. Mas a paisagem começava a mudar, e com ela, o destino. O inverno, que no início parecia apenas um inconveniente, revelava-se um inimigo tão implacável quanto qualquer exército. A neve, que antes caía em flocos delicados, agora se transformava em uma muralha branca, incessante, cobrindo estradas, engolindo equipamentos, tornando cada passo uma luta. O frio, um gélido abraço que penetrava uniformes e ossos, transformava o Avco em um tormento. Os motores dos tanques, antes rugindo com poder, engasgavam, congelavam, recusavam-se a ligar. Os lubrificantes viravam gelatina, as armas travavam, as mãos nuas colavam-se ao metal. Foi então que a resistência, antes dispersa, começou a se solidificar. Os soldados soviéticos, muitos deles recém-recrutados, sem o equipamento adequado para o frio extremo, mas com a fúria da defesa da pátria ardendo em seus corações, transformaram cada vilarejo, cada floresta, cada monte de neve em uma fortaleza improvisada. O otimismo alemão começou a se desintegrar sob o peso das emboscadas geladas e dos contra-ataques suicidas. O que era para ser uma conquista rápida, uma varredura eficiente, transformou-se em um combate de atrito brutal, um inferno branco onde cada metro era pago com sangue. Rzhev, longe de ser apenas um ponto no mapa, revelou-se um pesadelo. A saliência alemã, que parecia uma vantagem estratégica, tornou-se uma armadilha, uma ferida aberta no corpo da Wehrmacht, constantemente sangrando vidas e recursos. As linhas de suprimento alemãs esticavam-se precariamente por centenas de quilômetros de neve e gelo, alvos fáceis para os guerrilheiros e as unidades soviéticas que emergiam do nada, como fantasmas brancos. A escassez de munição, de combustível, de comida e, acima de tudo, de roupas de inverno adequadas, começou a morder. O cheiro de pólvora e diesel foi substituído pelo odor acre da fumaça de fogueiras improvisadas, do suor congelado e, cada vez mais, do sangue fresco na neve. Os gritos de vitória davam lugar aos gemidos dos feridos e aos urros dos canhões soviéticos, que agora respondiam com uma ferocidade crescente. O silêncio da neve era quebrado apenas pelo crack seco dos fuzis Mosin Nagant e pelo thump abafado das granadas explodindo sob o manto branco. A paisagem idílica de outono havia se metamorfoseado em um campo de batalha desolador, um moedor de carne onde as esperanças alemãs eram trituradas pelo inverno russo e pela inquebrantável vontade soviética. O avanço parou. A luta por Rzhev apenas começava. O inferno branco de Rzhev havia se revelado em sua plenitude. O avanço alemão, antes uma torrente imparável, agora era uma gota de sangue congelada na neve. A frente de batalha se transformara em um moedor de carne, uma máquina de triturar vidas, onde cada metro de terra era disputado com uma ferocidade primária. Não eram mais manobras grandiosas, mas um embate brutal, visceral, de trincheira a trincheira, de casa em casa, de corpo a corpo. O som da guerra não era mais distante. Ele era a própria pulsação da existência, um coro ensurdecedor de explosões, tiros e gritos. Para os soldados alemães, a confiança se esvaíra, substituída por um cansaço avassalador e o medo constante. O frio mordia suas entranhas.
Os uniformes de verão eram inúteis contra a fúria do inverno russo. A fome era uma companheira constante, roendo a moral e a força. Eles se viam presos em uma armadilha mortal, cercados por um inimigo que parecia brotar da própria neve, atacando com uma selvageria que desafiava a lógica militar. As emboscadas eram diárias, noturnas. Patrulhas de reconhecimento desapareciam sem deixar rastro, engolidas pela vastidão branca. O cheiro de pólvora misturava-se ao odor metálico do sangue fresco e ao cheiro adocicado da gangrena, pois os feridos, muitas vezes, não podiam ser resgatados do campo congelado. Do outro lado, os defensores soviéticos, embora muitas vezes mal equipados e subnutridos, lutavam com a fúria de quem defende a própria casa. Jovens camponeses e operários, muitos sem experiência de combate, transformavam-se em guerreiros implacáveis. Eles conheciam a terra, a neve, o frio. Eles usavam a paisagem como aliada, emergindo de florestas escuras ou de buracos na neve para lançar contra-ataques ferozes. Suas armas, muitas vezes obsoletas, eram usadas com uma determinação desesperada. O som seco dos fuzis Mosin Nagant era a melodia de sua resistência, e o grito de Urra ecoava pelos campos, um desafio primal à máquina de guerra alemã. As cidades e vilarejos ao redor de Rzhev eram agora esqueletos de pedra e madeira, marcados pela destruição. As casas, antes lares, eram agora posições defensivas ou pilhas de escombros fumegantes. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça de madeira queimada, de corpos em decomposição sob a neve, de desespero. Civis, principalmente mulheres, crianças e idosos, tentavam sobreviver em porões úmidos e gelados, comendo o que podiam encontrar, testemunhas silenciosas de uma carnificina que não escolhia lados. Seus olhos refletiam o horror de um mundo em chamas, onde a vida humana valia menos que um cartucho de munição. O combate corpo a corpo era uma realidade diária. Em trincheiras apertadas, sob o silvo cortante do vento, homens se enfrentavam com baionetas, facas, pás e até as próprias mãos, numa luta pela sobrevivência mais básica. O som dos golpes, dos grunhidos, dos gemidos dos moribundos era abafado pela neve, mas gravado para sempre na memória dos que sobreviveram. As rajadas das metralhadoras rasgavam o ar, as granadas explodiam com trovões abafados e o solo tremia sob o impacto da artilharia. Sangue manchava a neve em padrões grotescos, um testemunho silencioso do custo da ambição e da resistência. Rzhev não era uma batalha. Era uma série interminável de pequenas batalhas, de escaramuças brutais, de sacrifícios diários. Era um ciclo vicioso de ataque e contra-ataque, onde a cada vitória pírrica de um lado, o outro respondia com redobrada fúria. A cada dia mais homens eram engolidos por este abismo gelado, seus nomes perdidos na vastidão da neve, suas vidas sacrificadas em um conflito que parecia não ter fim. A esperança começava a morrer, tanto nos olhos dos atacantes quanto nos dos defensores. O inferno havia se tornado o novo normal. A saliência de Rzhev, aquela ponta de lança alemã que outrora prometia vitória, havia se transformado em um punho cerrado de gelo e morte, uma armadilha mortal. A cada dia que passava, as linhas de suprimento da Wehrmacht, já tênues e esticadas ao limite através de centenas de quilômetros de neve e florestas implacáveis, eram estranguladas. O que chegava era uma fração do necessário. A fome, antes uma ameaça distante, tornou-se uma realidade visceral, roendo as entranhas dos soldados alemães e soviéticos, sem distinção. Ratos e cães, quando encontrados, eram uma iguaria macabra, disputada com a ferocidade dos desesperados. O cheiro de comida quente era uma memória distante, substituído pelo odor acre do suor congelado, da fumaça de lenha e, cada vez mais, da doença. O vento, um inimigo invisível e constante, uivava sobre as trincheiras congeladas, levando consigo não apenas a neve, mas também a sanidade. Ele trazia consigo o cheiro de morte, corpos congelados, muitos deles irrecuperáveis, jazendo onde caíram, preservados pelo frio, uma galeria de horrores a céu aberto. A umidade e o gelo penetravam as botas, as luvas, os uniformes. Congelamento era uma sentença de morte lenta, dolorosa, que roubava dedos, pés e, por fim,
a própria vida. Os gritos dos feridos, antes um lamento, agora eram abafados pela apatia, pela exaustão. A medicina escasseava, e a esperança de tratamento era um luxo inatingível. Os hospitais de campanha, quando existiam, eram caldeirões de dor e infecção, onde o tifo e a disenteria cobravam um preço tão alto quanto as balas inimigas. As patrulhas soviéticas, muitas vezes compostas por guerrilheiros locais e unidades de esquiadores treinados para o inverno, emergiam das florestas escuras como fantasmas brancos, atacando comboios desprotegidos, postos avançados isolados, cortando as últimas veias que alimentavam a saliência alemã. O crack seco de um fuzil e o thump abafado de uma granada eram os únicos avisos antes que o inferno se abatesse. Os soldados alemães, antes os caçadores, agora eram a presa, constantemente vigiados, constantemente sob ameaça. Cada noite era uma vigília tensa, cada manhã uma contagem de baixas que aumentava implacavelmente. O silêncio da neve, antes pacífico, agora era um presságio, uma promessa de morte súbita. No meio deste inferno, os civis eram os mais vulneráveis, os mais esquecidos. Famílias inteiras, presas entre as linhas de frente, tentavam sobreviver em buracos no chão, em porões de casas bombardeadas, comendo cascas de árvores e raízes, ou o que restava de animais mortos. O inverno não perdoava. Crianças, com olhos fundos e rostos pálidos, observavam a morte em todas as suas formas. A fome, o frio, a violência aleatória, as atrocidades, inevitáveis em tal desespero, eram cometidas por ambos os lados. Execuções sumárias, saques, a brutalidade da guerra que desumaniza seus participantes, transformando homens em máquinas de sobrevivência, ou em monstros famintos por recursos. A dignidade humana era um conceito esquecido, enterrado sob metros de neve e sangue. A moral alemã desabava. A fé na vitória, antes inabalável, corroía-se com cada geada, com cada camarada perdido para o frio ou para a bala. As cartas para casa, quando conseguiam chegar, eram cheias de um desespero velado, de saudades de um mundo que parecia ter deixado de existir. O otimismo inicial havia sido substituído por uma resignação amarga, por uma sensação de abandono. Os olhos dos veteranos, antes cheios de orgulho, agora refletiam um vazio, uma exaustão que ia além do físico. As ordens de não recuar ecoavam nos ouvidos, mas o espírito estava quebrado, a mente nublada pela privação e pelo trauma. Muitos sucumbiam à doença das trincheiras, um colapso psicológico que os transformava em cascas vazias, observando o horror com um silêncio catatônico. Os soviéticos, por outro lado, embora sofrendo terrivelmente, encontravam uma nova força na desesperança. A defesa da pátria, a vingança pelos mortos, o ódio ao invasor, tudo isso alimentava uma resistência que parecia sobrenatural. O general Georgy Zhukov, com sua brutalidade pragmática, lançava ondas de ataques sacrificando homens em uma escala que chocou o mundo, mas que mantinha a pressão constante, incessante, sobre a saliência alemã. Era uma guerra de atrito, onde a vida humana era um recurso a ser gasto sem piedade, para esmagar o inimigo. O cheiro de sangue e neve, o som de gritos e explosões, o visual de corpos congelados, tudo isso se tornara a paisagem mental e física de Rjev. Era um ciclo interminável de horror, um banho de sangue congelado, e o cerco invisível e onipresente apertava cada vez mais o nó. A armadilha estava selada, e a única saída parecia ser a morte. O ano virou, mas o inferno de Rjev não cedia. Pelo contrário, intensificava-se. O inverno de 1942 para 1943 trouxe consigo não apenas mais neve e gelo, mas uma fúria renovada do Exército Vermelho. O general Zhukov, com a implacável determinação que o caracterizava, lançou uma série de ofensivas maciças, operações de aniquilação destinadas a esmagar a saliência alemã de uma vez por todas. Eram ondas humanas, apoiadas por uma artilharia que parecia vomitar fogo e aço sem fim. O solo congelado tremia sob o impacto de milhares de obuses, transformando a paisagem já desolada em um mar de crateras e escombros.
O ar pesado de fumaça e cheiro de explosivos era um lembrete constante da morte iminente. Para os soldados alemães, presos na saliência, cada dia era um teste de resistência que ia além do limite da sanidade. A cada barragem soviética, o mundo parecia desabar. As trincheiras, antes abrigos, tornavam-se sepulturas improvisadas. Os gritos de urra dos atacantes soviéticos que emergiam da neve em massa eram o som do apocalipse. Não havia trégua, não havia descanso. A cada ataque repelido, outro se seguia e outro, em uma sucessão interminável que esgotava a munição, a força e a esperança. As metralhadoras, superaquecidas, travavam. Os fuzis congelados recusavam-se a disparar. E o inimigo, inumerável, continuava vindo. Os combates eram de uma brutalidade indescritível. Em vilarejos como Bely e Sichevka, a luta degenerou em um massacre casa a casa, porões a porões. Os soldados se enfrentavam com o que tinham, baionetas, facas, até as próprias mãos, num frenesi de sobrevivência onde a linha entre homem e fera desaparecia. O sangue manchava a neve em padrões grotescos, congelando quase instantaneamente, criando um museu macabro de corpos retorcidos e membros decepados. O cheiro de metal e entranhas misturava-se ao odor pungente de carne queimada e ao hálito gélido da morte. O inverno era um cúmplice silencioso, preservando o horror, tornando-o eterno. Apesar da resistência fanática, a situação alemã tornava-se insustentável. As perdas eram catastróficas. De Berlim, Hitler, ainda obcecado pela ideia de não recuar um centímetro, teimava em manter a saliência. Mas a realidade no terreno era inegável. A cada dia mais divisões eram sacrificadas, mais equipamentos eram destruídos, mais homens eram congelados, famintos ou mortos. Os generais no fronte, vendo seus exércitos se desintegrarem no moedor de carne, sabiam que uma decisão drástica era necessária. A arrogância inicial havia se transformado em desespero pragmático. Em março de 1943, a ordem finalmente veio. A Operação Búfalo, uma retirada estratégica e planejada, seria executada. Não era uma rendição, mas uma tentativa desesperada de salvar o que restava das forças alemãs presas na saliência. A decisão, embora dolorosa para o orgulho do Reich, era uma questão de pura sobrevivência. Os comandantes enfrentaram a tarefa hercúlea de retirar centenas de milhares de homens e equipamentos pesados de uma posição cercada, sob o olhar atento e a fúria incessante do Exército Vermelho. A retirada não seria uma fuga, mas uma batalha em si, uma corrida contra o tempo e contra a morte. A Operação Büffel começou sob o manto da escuridão e do gelo. As forças alemãs, usando táticas de terra arrasada, destruíram tudo o que puderam deixar para trás. Estradas, pontes, vilarejos, ferrovias, para negar qualquer vantagem ao inimigo que se aproximava. O som de explosões controladas ecoava pela noite, misturando-se ao rangido dos veículos em retirada e ao staccato dos combates de retaguarda. Colunas de soldados, exaustos e famintos, marchavam através da neve profunda, seus rostos desfigurados pela exaustão e pelo medo. Cada passo era uma agonia, cada quilômetro uma vitória pírrica contra o inverno e o inimigo. O Exército Vermelho, percebendo a movimentação, intensificou sua perseguição. Os tanques T-34, ágeis e robustos, rasgavam a neve, enquanto a infantaria, movida por uma sede de vingança implacável, atacava os flancos e a retaguarda alemã. Muitos soldados alemães, já no limite da resistência, foram capturados ou massacrados durante a retirada, seus corpos adicionados à vasta contagem de mortos que Rzew já havia acumulado. A disciplina alemã, outrora lendária, começava a ceder sob o peso da privação e do terror. O custo humano da Operação Büffel foi imenso, mesmo para uma retirada bem-sucedida. A retirada de Rzew foi um testemunho do inferno que a saliência havia se tornado. Não houve um clímax único e glorioso, mas uma agonia prolongada, culminando em uma fuga desesperada. Os olhos dos sobreviventes, tanto alemães quanto soviéticos, carregavam a sombra de Rzew, a marca indelével de um conflito que consumiu a carne e a alma.
O cheiro de fumaça, pólvora e sangue, o som dos gritos e das explosões, a visão da neve manchada de vermelho, tudo isso ficaria gravado para sempre em suas mentes, um pesadelo que o tempo jamais apagaria. A terra de Rzhev, finalmente liberada pelos soviéticos, era um deserto de escombros e morte, um monumento silencioso à brutalidade da guerra. Quando a fumaça finalmente se dissipou sobre o que fora Rzhev, o que restou foi um deserto de escombros e silêncio. A paisagem, outrora pontilhada por vilarejos e florestas, era agora uma ferida aberta na terra, coberta por neve manchada de sangue e por uma vasta necrópole de gelo. A retirada alemã havia deixado para trás não apenas um rastro de destruição calculada, mas também uma cidade fantasma, onde a vida, em todas as suas formas, havia sido brutalmente ceifada. O cheiro persistente de pólvora e morte pairava no ar, um fantasma olfativo de um horror recente. Os sobreviventes, tanto soldados quanto civis, carregavam as cicatrizes de Rzhev, tanto físicas quanto psicológicas. Para os alemães que conseguiram escapar da armadilha, a memória do moedor de carne os assombraria para sempre. Muitos sofreram de congelamento severo, resultando em amputações que os marcariam para o resto da vida. Mas as feridas mais profundas eram invisíveis. O trauma do combate incessante, do frio paralisante, da fome excruciante e da visão constante da morte. Eles haviam visto o inferno e voltado, mas uma parte deles permaneceria para sempre congelada naqueles campos de batalha. Os que foram capturados enfrentaram a brutalidade dos campos de prisioneiros soviéticos, onde a sobrevivência era uma loteria diária contra a fome, o frio e o trabalho forçado. Para os soldados soviéticos, a vitória em Rzhev foi amarga. Conquistada a um custo humano inimaginável, ela não trouxe euforia, mas exaustão e luto. Eles haviam defendido sua pátria com uma bravura inquebrantável, mas o preço pago foi terrível. Milhões de vidas perdidas em uma série de ofensivas que transformaram gerações. Muitos retornaram para casa com corpos mutilados e mentes quebradas, assombrados pelos fantasmas de seus camaradas caídos. O impacto psicológico foi profundo, manifestando-se em pesadelos, em silêncios prolongados, em uma incapacidade de esquecer o horror que haviam testemunhado e infligido. A guerra em Rzhev não terminou com o cessar-fogo. Ela continuou a ser travada nas mentes dos que sobreviveram. Rios civis, mulheres, crianças, idosos, os mais vulneráveis, os mais esquecidos nas páginas da história militar. Eles emergiam de porões úmidos para encontrar um mundo irreconhecível. Suas casas, suas vidas, seus entes queridos, tudo havia sido varrido pela maré da guerra. A fome e a doença continuaram a cobrar seu preço mesmo após o fim dos combates. Crianças órfãs vagavam pelas ruínas, procurando por algo, qualquer coisa, que lhes lembrasse um passado que já não existia. A resiliência humana, contudo, manifestou-se na teimosa reconstrução, na plantação de sementes em solo manchado de sangue, na tentativa de forjar um novo futuro a partir das cinzas. As lições históricas de Rzhev ecoam como um grito silencioso. É um testemunho brutal dos perigos da arrogância militar, da crença cega na superioridade tecnológica e na ineficácia de ordens vindas de longe, desconectadas da realidade do campo de batalha. A recusa de Hitler em permitir uma retirada estratégica antes que fosse tarde demais custou centenas de milhares de vidas alemãs. Do lado soviético, a estratégia de Zhukov, embora eficaz em termos militares, demonstrou o custo incalculável da guerra de atrito, onde a vida humana era um recurso descartável. Rzhev tornou-se um símbolo da brutalidade da frente oriental, onde a guerra era travada com uma ferocidade e um desprezo pela vida que chocou até mesmo os veteranos mais endurecidos. Por décadas, a Batalha de Rzhev foi um capítulo convenientemente esquecido na historiografia soviética, ofuscada pelas vitórias mais gloriosas de Stalingrado e Leningrado. O alto número de baixas soviéticas, a natureza sangrenta e inconclusiva das operações, não se encaixavam na narrativa triunfalista. Era o moedor de carne, uma mancha que as autoridades preferiam ignorar. Mas as memórias dos veteranos, os túmulos anônimos espalhados pela vasta região,
A própria terra que guardava os ossos de milhões nunca permitiram que o esquecimento fosse completo. A verdade, como o sangue na neve, sempre encontrava uma maneira de emergir. Hoje Rjev é lembrado. Memoriais imponentes se erguem sobre as planícies, monumentos àqueles que caíram, testemunhos silenciosos do sacrifício. Livros e documentários como este buscam desenterrar as histórias individuais, os rostos por trás das estatísticas, para que as lições de Rjev não sejam perdidas. O impacto psicológico e simbólico da batalha permanece um lembrete vívido da resiliência humana em face da aniquilação, mas também um alerta contra a loucura da guerra. As cicatrizes permanecem na terra e na alma do povo, um testemunho silencioso do sofrimento, uma prece para que tal horror nunca mais se repita. Décadas se passaram, e o silêncio oficial que pairou sobre Rjev começou a se romper, impulsionado pela persistência de historiadores, jornalistas e principalmente pelas famílias dos desaparecidos. A terra, que um dia engoliu milhões de sonhos e vidas, começou a revelar seus segredos mais sombrios. Em meio à vegetação que teimosamente tentava curar as feridas da paisagem, as cicatrizes profundas da guerra ainda eram visíveis. As trincheiras que serpenteavam como veias endurecidas, as crateras de bombas que se tornaram pequenos lagos, as elevações anormais que escondiam valas comuns improvisadas. Rjev não era apenas um local de batalha. Era um vasto cemitério ao ar livre, um memorial involuntário forjado em sofrimento. Voluntários, muitos deles descendentes daqueles que lutaram e morreram ali, dedicam suas vidas a vasculhar os campos gelados e as florestas densas. Com detectores de metal e pás, eles buscam os vestígios da tragédia. Cada pedaço de metal enferrujado, cada fragmento de osso, uma pista para desvendar o destino de um pai, um avô, um irmão. Capacete amassado, uma fivela de cinto, um fuzil quebrado. Cada artefato é um grito silencioso, um elo tangível com o passado brutal. O cheiro de terra úmida e metal oxidado permeia o ar, misturando-se com a brisa que sussurra as histórias não contadas de Rjev. A identificação dos mortos é um trabalho árduo e doloroso. Muitas vezes, um simples medalhão de identificação, corroído pelo tempo, é a única chave para devolver um nome a um corpo anônimo. Esses pequenos discos de metal, muitas vezes encontrados junto a restos mortais, são relíquias sagradas, pontes entre o presente e o passado. Quando um soldado é finalmente identificado, uma cerimônia de sepultamento digna é realizada, trazendo um fechamento, ainda que tardio, para famílias que esperaram por décadas. Lágrimas de luto e alívio se misturam ao vento gelado, enquanto os nomes dos caídos são finalmente pronunciados em voz alta, resgatados do esquecimento. Os diários e cartas de soldados, descobertos em arquivos ou entre os pertences dos sobreviventes, oferecem um vislumbre íntimo e perturbador da realidade de Rjev. Palavras escritas com mãos congeladas, muitas vezes sob a luz bruxuleante de uma vela em uma trincheira, descrevem a fome, o frio, o medo constante e a saudade de casa. São testemunhos pessoais da desumanização da guerra, da perda da inocência e da luta diária pela sobrevivência. O cheiro de papel envelhecido e tinta desbotada evoca a presença fantasma desses homens e mulheres, cujas vozes foram silenciadas pelo conflito, mas cujas palavras agora ecoam através do tempo. A resiliência humana, tão brutalmente testada nas profundezas de Rjev, não se manifestou apenas na capacidade de suportar o horror, mas também na teimosa recusa em esquecer. Os veteranos que sobreviveram, muitos deles relutantes em falar por décadas, começaram a compartilhar suas memórias, fragmentos de um pesadelo que se recusava a desaparecer. Seus olhos, ainda marcados pela sombra da batalha, transmitiam uma sabedoria amarga, um aviso solene contra a repetição dos erros do passado. As histórias de coragem, de camaradagem e de sacrifício, misturadas com as de pura crueldade e desespero, formam um mosaico complexo da experiência humana sob pressão extrema. Rjev, o moedor de carne, não é apenas um capítulo da história militar. É uma parábola sombria sobre a futilidade da guerra.
É um lembrete de que, por trás das estratégias grandiosas e dos mapas de batalha, existem seres humanos, com seus medos, suas esperanças e suas vidas. A terra de Rzev, com seus segredos enterrados e suas cicatrizes visíveis, serve como um museu a céu aberto, um monumento vivo àqueles que caíram e àqueles que sobreviveram para contar a história. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde os ecos dos gritos e explosões ainda podem ser ouvidos pelo coração atento. A história de Rzev nos desafia a olhar para o custo humano da guerra, não apenas em números, mas em almas, em famílias desfeitas, em futuros perdidos. Ela nos convida a lembrar, a refletir e, acima de tudo, a aprender. Rzev, um nome que ressoa com a força de um trovão distante, um eco de milhões de gritos e o rangido implacável de um moedor de carne. Este não é apenas um lugar no mapa, mas um ponto de virada na alma da humanidade. Um símbolo indelével da brutalidade sem limites que a guerra pode desencadear. Mas é também um testemunho da coragem extraordinária, da resiliência inquebrantável e do sacrifício inimaginável de homens e mulheres que, em meio ao inferno, lutaram por seus ideais, por suas terras, por suas vidas. O cheiro de pólvora e sangue pode ter se dissipado, mas a memória de Rzev permanece, um lembrete pungente do custo incalculável da insanidade humana. A cada vala comum redescoberta, a cada nome de soldado finalmente resgatado do anonimato, Rzev nos sussurra lições cruéis e vitais. É um alerta contra a arrogância do poder, a cegueira da ideologia e a facilidade com que a vida humana pode ser desvalorizada em nome de objetivos estratégicos, mas também nos mostra a força do espírito humano, a capacidade de encontrar esperança na desesperança, de estender a mão a um camarada em meio ao caos. As cicatrizes na terra e nas almas dos sobreviventes são mais do que meras marcas. São monumentos vivos à resiliência, à capacidade de reconstruir, de perdoar, de sonhar com um futuro onde tal horror nunca mais se repita. Que Rzev, o moedor de carne, não seja apenas uma página virada nos livros de história, mas um farol, uma advertência eterna, que as vozes dos caídos, dos famintos, dos congelados, dos esquecidos, continuem a ecoar através do tempo, nos implorando a lembrar. A lembrar não apenas os fatos e as datas, mas o custo humano, a dor, o trauma que transcende gerações, pois é na memória que reside o poder de evitar que a história se repita, de forjar um futuro onde a paz seja mais do que um sonho distante, mas uma realidade palpável, construída sobre as ruínas do passado. Este é um convite para desvendar um dos capítulos mais brutais e esquecidos da Segunda Guerra Mundial. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado.